O M-18 Hellcat movia-se como nenhum outro veículo sobre trilhos na Segunda Guerra Mundial, pois foi projetado em torno de uma única ideia que parecia imprudente até funcionar. Se você chegasse e atirasse antes do inimigo e se reposicionasse rápido, não precisava de blindagem grossa para sobreviver. Essa mentalidade gerou algo raro, um veículo que se tornou o blindado de combate mais rápido usado na guerra. Com uma velocidade máxima chegando a cerca de 88 km por hora, ele tinha um visual diferente por um motivo: aberto no topo, levemente protegido, quase impaciente em seu design. Mesmo assim, este foi o caça-tanques do Exército dos Estados Unidos com uma relação de abates por perdas de cerca de 2,4 para 1, eficiência que muitos veículos aliados maiores e mais famosos não conseguiram atingir na mesma guerra. E ainda assim, na memória popular, o Hellcat permaneceu estranhamente silencioso, ofuscado por tanques que foram produzidos em maior quantidade e celebrados em histórias mais simples. Então, vamos analisar o que o Hellcat realmente era, como ele lutava, que tipo de momentos no campo de batalha inflaram seu sucesso e por que sua reputação nunca cresceu proporcionalmente aos seus resultados. A doutrina que originou o Hellcat surgiu como uma tentativa americana de resolver um problema de blindagem com organização e aço. Em 1941 e 1942, o Exército dos Estados Unidos observou como os blindados alemães rompiam as frentes na Europa e chegou a uma conclusão clara. A resposta não era transformar cada tanque em um matador de tanques perfeito, mas criar uma força separada cujo único propósito era impedir avanços blindados antes que se tornassem desastres. A ideia dos destroyers de tanques era manter unidades antitanque móveis em reserva, informá-las e lançá-las no setor ameaçado, como uma brigada de incêndio avançando como uma fileira de canhões capaz de destruir o inimigo com fogo coordenado e manobras rápidas. O que essa doutrina exigia, mais do que tudo, era vantagem de tempo, porque você não podia se concentrar se chegasse atrasado e não podia escolher o confronto se o inimigo já tivesse passado o entroncamento principal e começado a atacar a retaguarda. Os fabricantes americanos atenderam às exigências do exército com diversos protótipos, apresentando mais de uma dúzia de conceitos enquanto a ideia do caça-tanques se desenvolvia. O processo nunca parou. Quando uma exigência era atendida, surgia outra no campo de batalha, colocando o programa em um ciclo contínuo de revisões. Mais rápido, mais leve, melhor armado, mais fácil de construir e pronto mais cedo. O M10, baseado no chassi comprovado do M4 Sherman, tornou-se um veículo de combate confiável, com bom desempenho contra panzers médios alemães no norte da África, onde confiabilidade e um canhão funcional eram mais valorizados que especialização. Mesmo assim, não era o objetivo final que a liderança dos destroyers de tanques tinha em mente. Eles ainda buscavam uma solução mais focada, que priorizasse velocidade e mobilidade, fosse econômica o suficiente para ser produzida em grande quantidade e tivesse poder de fogo para atacar com força assim que um alvo aparecesse. Quando os Estados Unidos refinaram o conceito, ficou claro que o veículo não deveria ser um tanque pesado em miniatura. E não era para sobreviver absorvendo danos, era para sobreviver chegando onde o inimigo não esperava, atirando primeiro e encerrando o confronto antes que as tripulações alemãs pudessem entrar no próprio ritmo. Essa lógica moldou o design do Hellcat, e foi por isso que ele parecia simplificado de propósito. A maneira mais fácil de entender o Hellcat era começar com um número, porque ele imediatamente mostrava que tipo de máquina era essa. O M-18 podia atingir cerca de 88 km por hora na estrada, e em 1944 essa velocidade não era só para se gabar, era uma vantagem tática. Isso permitia que um batalhão se deslocasse rápido, cobrisse setores ameaçados, chegasse cedo a um entroncamento e montasse posição de tiro a tempo de influenciar a batalha, não apenas persegui-la. A velocidade influenciou as tripulações do Hellcat, incentivando um estilo em que o movimento era parte do plano inicial. Porque a sobrevivência vinha tanto do posicionamento e da realocação quanto da espessura da blindagem sob a estrutura. O número que impulsionava toda a ideia era 400 cavalos de potência. O motor radial Continental R975 entregava essa potência para um veículo que pesava cerca de 17 toneladas carregado para combate, o que dava ao Hellcat cerca de 23 cavalos de potência por tonelada. Um Sherman geralmente ficava mais próximo de 12 a 13, e um Panther mal chegava a cerca de 15. No papel, a velocidade máxima chamava a atenção, mas o verdadeiro destaque era a aceleração e a capacidade de resposta. O Hellcat se reposicionava rápido e mudava a geometria antes da reação total do inimigo.
Três escolhas de engenharia tornaram essa velocidade útil em combate, não só teórica. Primeiro, o sistema de transmissão. A transmissão automática Tautomatic do M18 dava a ele uma sensação de resposta rápida e previsível, mesmo sob pressão. Isso era importante quando um comandante precisava mudar rápido para outra linha de fogo sem perder o ritmo. O Hellcat não só atingia a alta velocidade máxima, mas chegava lá rapidamente. As equipes diziam que ele saltava para frente ao acelerar. Isso permitia que ele avançasse rápido, rompesse o contato e se reposicionasse antes que os artilheiros alemães girassem totalmente a torre. Agora, a segunda questão, a blindagem, ou melhor, a deliberada falta dela. As placas mais grossas tinham cerca de 20 milímetros, as laterais eram ainda mais finas e a torre permanecia aberta. Essa escolha mantinha o veículo leve, preservando a relação potência-peso e garantindo ótima visibilidade à tripulação. A torre aberta permitia às tripulações compreender a batalha mais rápido, sons do motor, poeira e silhuetas rápidas próximas a uma cerca viva em combates de caça-tanques. Esses segundos decidiam quem atirava primeiro. Terceira suspensão. O M18 utilizava barras de torção, facilitando o controle da velocidade para a tripulação parar, estabilizar e atirar rapidamente. Velocidade é inútil se faz a arma tremer e o tiro ficar impreciso, tornando o primeiro disparo apenas um chute. O Hellcat foi projetado para se mover rapidamente e com controle, permitindo que o canhão de 76 mm alcançasse uma posição favorável para acertar no primeiro disparo, o mais importante. Além disso, havia outro aspecto do uso do canhão frequentemente ignorado. O canhão 76 mm M1A1 não era o maior do campo de batalha, mas no Hellcat ele se movia rapidamente e era bem equilibrado. As equipes miravam, corrigiam o disparo e atiravam novamente mais rápido que em veículos mais pesados. E uma cadência prática de cerca de 10 disparos por minuto fazia com que os tiros de acompanhamento chegassem rapidamente. Quando você trabalhava com ângulos em vez de trocar tiros de frente, aquele segundo disparo geralmente finalizava o trabalho, então a vantagem era simples e repetível. Velocidade para chegar ao flanco, visibilidade para avistar antes e manejo da arma para finalizar rápido. As taxas de abate eram definidas mais pelo controle do tempo e ângulo do que pela blindagem bruta. O Hellcat não precisava vencer todos os confrontos para ser perigoso, pois suas melhores batalhas não eram no meio da estrada, com ambos os canhões já apontados. Ele precisava que o inimigo girasse e se comprometesse com uma faixa, expondo a lateral por alguns segundos, enquanto o veículo avançava. Era nesse momento que o Hellcat agia. Bordas de floresta, curvas de estrada, aberturas em cercas vivas, cristas e os momentos em que o blindado precisava se mover antes de lutar. Era por isso que atire e fuja não parecia um slogan em um M18, parecia o ritmo natural do veículo. O primeiro disparo definia as condições, a saída te mantinha vivo e a próxima posição te mantinha perigoso. Porque a verdadeira vantagem do Hellcat não era a espessura da blindagem, era a capacidade de continuar mudando, era a pergunta que o inimigo precisava responder. E quando você olhava para os números, podia ver o que aconteceu quando a doutrina finalmente encontrou uma máquina que se encaixava nela. O M18 foi amplamente reconhecido, com 526 veículos inimigos destruídos e 216 Hellcats perdidos, resultando em uma proporção de abates por perdas comumente citada de cerca de 2,4 para 1. No geral, na Europa, o número mais citado foi de 498 abates, com uma proporção de cerca de 2,3 para 1. Naquele teatro, mesmo levando em conta a névoa da guerra, fogos cruzados sobrepõem reivindicações de destruição de carcaças vistas de vários ângulos. O padrão dos registros permaneceu consistente. O Hellcat se destacou nas trocas, usando um estilo de combate que valorizava o movimento e punia a previsibilidade. Então veio a prova no campo de batalha. Um Aracor em setembro de 1944 era o tipo de ambiente onde o Hellcat parecia estar perfeitamente em casa. Névoa e terreno acidentado reduziam a visão, tornando o contato blindado em rápidos lampejos de oportunidade e destacando a importância da reação e do posicionamento de quem tinha blindagem frontal mais grossa. Aqui o Hellcat convertia velocidade em ação, as unidades iam rápido aos setores ameaçados, armavam emboscadas e ainda sobrava tempo. Atacavam os blindados alemães ao entrarem na rota e logo se reposicionavam, fazendo com que o fogo inimigo atingisse posições já abandonadas. Uma das cenas mais citadas desses combates envolveu o 704, o Batalhão Destruidor de Tanques. Em 19 de setembro de 1944, na neblina perto de Aracur, um confronto de um pelotão de M18 aconteceu tão rápido que parecia a doutrina do Hellcat se tornando realidade.
Vários tanques alemães foram destruídos em minutos, e um M-18 comandado pelo sargento Henrik R. Hartmann foi creditado com a destruição de 6 deles, frequentemente descritos como panteras. Ao final da batalha, o 74º foi creditado com 39 tanques alemães destruídos, ao custo de 4 M-18 destruídos e 3 danificados. Esse era exatamente o tipo de troca que fazia os comandantes confiarem no veículo em combates rápidos, dinâmicos e antiblindados. Então, as Ardenas estreitaram ainda mais o campo de batalha. Dezembro de 1944 não era feito de manobras amplas e longas linhas de visão, era feito de florestas e vilarejos ancorados em cruzamentos, com blindados avançando em colunas onde um único veículo em chamas podia mudar todo o avanço atrás dele. Esse era o ambiente. A doutrina dos destroyers de tanques havia sido criada para resposta rápida, poder de fogo concentrado e para enfrentar o inimigo no ponto decisivo de aproximação, em vez de chegar depois que a crise já tivesse passado ao redor de Bastogne. A história do Hellcat se relacionava à equipe des Abris perto de Neuville, onde uma força-tarefa tentou defender pontos estratégicos. Enquanto a ofensiva alemã avançava, os Hellcats faziam parte da defesa nesses combates. A ação combinada perto de Neuville era comumente descrita como tendo destruído pelo menos 30 tanques alemães. Durante o cerco, o 75º Batalhão Destruidor de Tanques foi descrito como responsável por destruir cerca de 40 tanques alemães. Perdeu 6 M-18S, o que condizia com o propósito do veículo, atacar com força no contato e depois se reposicionar em uma defesa combinada. Essa parte explicava por que a proporção do Hellcat seguia alta, mesmo sem ter sido feito para suportar tanto dano nas Ardenas. Uma única baixa podia causar efeito em cadeia, pois um veículo líder em chamas em estrada estreita gerava hesitação. O acúmulo de veículos gerava desvios e atrasos, o que dava tempo aos defensores para a artilharia agir, a infantaria se entrincheirar e redefinir a dinâmica da batalha. Os Hellcats não só eliminavam tanques, mas também quebravam o ritmo, o que frequentemente decidia entre um ataque avançar ou ficar travado nas árvores. Assim, o M-18 construiu seu histórico. A pergunta que fica é, por que ele continuou sendo ignorado? A resposta inicia com matemática simples e presença constante. Porque os números não só influenciaram a logística na Segunda Guerra Mundial, mas também o que as pessoas viam, fotografavam e lembravam. O Hellcat existiu em 2.507 unidades, enquanto o Sherman foi produzido em 49.324, e essa diferença criou 2 tipos de visibilidade muito diferentes. O Sherman aparecia em todas as sequências de campanha, sempre no centro da história. O avanço, os dias cansativos na estrada, as cidades conquistadas, as cenas de libertação, a presença constante que permanecia na memória mesmo quando os detalhes se tornavam confusos. A guerra do Hellcat parecia diferente. Ele entrou em combate sério em 1944 e sua produção terminou em outubro de 1944, o que lhe deu uma janela mais curta para se tornar um nome conhecido. Mesmo mostrando ótimos resultados nos períodos mais importantes, seu melhor desempenho ocorria em momentos intensos e curtos. E esses momentos raramente produziam o tipo de filmagem contínua e imagens icônicas que transformavam veículos em símbolos. Depois, havia a narrativa moldada por movimento e função. Um batalhão de destruição de tanques era criado como força de reação, e essas forças nem sempre avançavam junto ao ataque principal. Eles atuavam quando o inimigo tentava retomar a iniciativa, blindados avançavam por brechas ou um contra-ataque precisava ser contido rapidamente antes de ganhar força. Esse tipo de trabalho vencia guerras, mas muitas vezes permanecia em silêncio na memória porque nem sempre parecia progresso em um mapa, parecia mais impedir que algo se tornasse um desastre. Ainda assim, dentro da própria linguagem do exército, nos números, nos relatórios pós-ação e na forma como as equipes descrevem o que funcionou, o legado do Hellcat permaneceu vivo. Ele pegou um 76mm e o tornou mais perigoso através do posicionamento. Ele via velocidade como proteção e mobilidade como controle, entregando resultados que seguiram entre os melhores da categoria. O Hellcat foi importante porque provou algo que os exércitos continuaram aprendendo da forma mais difícil, mesmo sem se tornar o veículo símbolo. Sobrevivência não era apenas a espessura da blindagem, mas também a capacidade de controlar quando a luta começava, de onde vinha o disparo e quão rápido você podia mudar o problema para o inimigo. O M-18 transformava a velocidade em posicionamento e em abates com o primeiro disparo, e fazia isso com tanta frequência que o seu histórico ficou difícil de ignorar.
foram reivindicadas 526 destruições de tanques contra 216 perdas, uma proporção geralmente citada como cerca de 2,4 para 1 no total. Produzido em menor número e chegando tarde, ele ainda trazia o que a doutrina americana de destruição de tanques desejava, uma arma que surgia no momento decisivo, acertava com precisão e se movia antes da reação do campo de batalha. E se o Sherman era o punho firme da blindagem americana, o Hellcat era o golpe rápido, afiado, móvel, eficiente e lembrado mais claramente pelas pessoas que o viam chegar de um ângulo que não esperavam.